Alexandre de Moraes foi homenageado na Financial Times, uma revista de finanças lá no Reino Unido. Lógico, não preciso dizer para vocês que é extremamente esquerdista. Ele foi classificado nas influências de 2025, as influências heróis. Os heróis de 2025 estão o Alexandre de Moraes. Eu não preciso explicar para vocês que para a esquerda europeia, o Alexandre de Moraes é um herói, cara. Não tenha dúvida nenhuma. Ele encarna o sonho que restou à esquerda no mundo inteiro, que é o judiciário. É a última parte do governo que ainda tem ideais esquerdistas, que ainda consegue ter algum poder institucional, porque corações e mentes das pessoas a esquerda não consegue ganhar mais, né? É uma coisa que chega a ser triste. Mas, é lógico, isso encontra eco no próprio Alexandre de Moraes, que nessa semana fez, como a Thaís Oyama definiu aqui, um devaneio napoleônico, né? O Alexandre de Moraes, não porque o STF é muito atacado, porque é forte. O que significa um judiciário forte, né? Pois é exatamente essa é a raiz do problema, de todo o problema. Você pode reparar que, embora ele tenha sido elogiado aqui no Financial Times, pouca gente ousou colocar isso de forma realmente clara, ou seja, dá para ver que é uma bolha realmente que ainda acha que o Alexandre de Moraes é o herói. Eu quero lembrar para vocês que em 64 os militares eram heróis também, meu amigo, era todo mundo herói. Em 68, 4 anos depois, já eram vistos como os ditadores que efetivamente eram. O Alexandre de Moraes vai cumprir esse ciclo também, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal OneCapsu e essas notícias foram sugeridas por Brilhante Careca, auditor fiscal libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu já falei para vocês, o Alexandre de Moraes está com esse poder todo aqui no Brasil, não é à toa, né? Ele tem o apoio irrestrito da esquerda autoritária aqui brasileira, descontente com o fato de que a população brasileira não gosta mais da esquerda. Eles acham que há um grande complô, e o que eles acham que é o golpe no Brasil, o golpe que o Bolsonaro deu foi que ele fez um disparo em massa de WhatsApp, que as pessoas pararam de gostar da esquerda e começaram a gostar da direita. E já expliquei para vocês que não é isso, né? Mas é isso que eles veem como golpe, tá? O fato das pessoas gostarem do Bolsonaro. Este é o golpe na ideia da esquerda, né? E como eles não conseguem entender a única coisa óbvia, que é o fato de que as ideias deles ficaram ultrapassadas para a sociedade evoluiu, a esquerda continua parada no século XIX. Então, como eles não conseguem enxergar isso, a alternativa que tem é achar que existe um grande complô de direita no mundo, né, que a extrema-direita está usando as redes sociais e os algoritmos para mudar a cabeça dos jovens. Como é que pode? Proíba Xandão imediatamente, faça alguma coisa, Xandão, nos proteja da opinião das pessoas no Brasil, Xandão. E o Xandão fez isso, né? Isso é um discurso que encontra eco, porque não é só aqui no Brasil que a esquerda tem esse problema, lá na Europa também, lá nos Estados Unidos também. Então, o Alexandre de Moraes é, sem dúvida alguma, um ídolo desse pessoal, né? Tá aqui, ó, o Financial Times fez a lista dos influentes de 2025. É lógico que isso aqui não quer dizer absolutamente nada, é altamente subjetivo. Ele disse que ele dividiu em alguns grupos, né? O grupo dos criadores, o grupo dos líderes e o grupo dos heróis. Essa lista é uma lista que não é ranqueada, ou seja, não tem quem é o maior de todos, quem é o segundo maior e coisa e tal. Simplesmente eles fizeram aqui uma lista em que refletem as pessoas que eles acham mais importantes em 2025. Agora, da mesma forma que a Time costuma fazer, né, essas são as pessoas que moldaram o mundo este ano, né? E é aquele negócio, eu não tenho dúvida nenhuma que o Alexandre de Moraes moldou o mundo esse ano. Eu concordo nesse aspecto com eles. A dúvida toda é se é para melhor ou para pior, né? Então, eles definiram o seguinte, olha só, o resultado reúne pessoas do mundo da política, negócios, mídia, arte, esportes, cujos talentos, descobertas, ideias e exemplos estão transformando o mundo que nós vivemos. Eles são convidados pelas pessoas de maior perfil mais alto no seu setor, planos para indústrias diferentes e não sei o que lá. Enfim, alguns são nomes já conhecidos, outros exerceram influências fora do spotlight, né, fora das luzes,
Mas para melhor ou para pior, nós vamos deixar isso para vocês, leitores, lerem. Essas 25 pessoas mudaram o mundo, né? E daí eles dividiram em 3 grupos aqui: os criadores, muita gente ligada à inteligência artificial e coisa e tal, e os líderes, que seriam as pessoas indicadas aqui cada um foi indicado por alguém, tá? Inclusive, você pode saber que isso daqui é uma lista de pessoas boas e ruins, inclusive pelo Nigel Farage aqui. O Nigel Farage, para quem não sabe, é um político inglês de direita, né? Eles chamam lá de extrema direita e coisa e tal, e que tem tudo para ganhar a eleição lá. E tem também a Margarita Simonia, que é a propagandista russa ali. Então aqui tem muita gente que eles não gostam aqui nessa lista, né? O Peter Thiel, que é o auxiliar do Trump lá, que tem aquela empresa Palantir, que até eu acho muito estranho aquele negócio, sinceramente. E bom, e aqui está justamente na categoria de heróis, está o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes foi indicado pela Lilia Moritz Schwartz, que teria sido essa pessoa tão importante, né? Vamos ver o que ele fala aqui do Alexandre de Moraes. Aqui, Alexandre de Moraes. No momento que muitas Supremas Cortes capitularam para o poder de autocratas, quando as instituições democráticas estavam mostrando fraqueza face a populistas e à extrema-direita. Então repara que aquilo que eu falo para vocês, eles estão reclamando de qual Suprema Corte? Da Suprema Corte americana, né, que é a mais à direita, né? E mesmo na Europa, algumas Supremas Cortes, a Suprema Corte inglesa, por exemplo, ela reconheceu que mulheres trans não são a mesma coisa que mulheres para efeitos de cotas e esse tipo de coisa. Isso lá na Inglaterra, né, a esquerda detestou isso. Como a Suprema Corte ousa dizer que mulheres trans não são o mesmo que mulheres, né? Enfim, então estão criticando Supremas Cortes no mundo todo. Mas eles dizem aqui, ó, um juiz brasileiro se apresentou em 2025, Alexandre de Moraes se tornou o símbolo da democracia e da justiça no Brasil. Cara, é muito triste ver esse pessoal não fazer ideia do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Junto com seus colegas na primeira turma da Suprema Corte Brasileira, ele se recusou a endossar a tentativa de golpe de Estado que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. Caramba, que coisa mais maluca, que golpe de Estado que teve em 8 de janeiro, meu amigo. Repara como é que as informações chegam desencontradas lá fora, como é que esse pessoal não faz nem ideia do que está acontecendo, né? E ele mandou prender o Jair Bolsonaro e vários oficiais militares e não sei o que lá. A prontidão de Moraes para confrontar os ataques ao sistema eleitoral, desmontar redes de desinformação e manter figuras públicas responsabilizadas, como a Constituição brasileira, não é apenas um ornamento, não sei o que lá. A briga pela democracia continua. O Brasil, pelo menos esse ano, mostrou instituições robustas que podem resistir ao autoritarismo populista que aflige a era da moderna por si só. Ou seja, é exatamente o que o pessoal está falando. Ah, e a pessoa que indicou é uma historiadora brasileira e antropologista. É lógico que é de esquerda, né? Evidentemente, né? Então, de novo, mostra aquilo que eu falo para vocês, que o Alexandre de Moraes é visto como um herói nesse pessoal, porque eles veem o autoritarismo dele como algo que eles gostariam. Eles não conseguem mais apoio popular, então eles querem alguém forte que vai lá e dá porrada mesmo, bate no Bolsonaro, Xandão. E aí o Alexandre de Moraes, nesse devaneio da esquerda mundial, começa a fazer esse tipo de lambança, né? A Thaís Oyama mostra muito bem. O Alexandre de Moraes esteve num evento lá em Santa Catarina, inclusive, onde eu estava lá, e ele disse que não há no mundo poder judiciário tão forte quanto o do Brasil. Você falar isso num país como o Brasil, que só 8% dos casos de homicídio são resolvidos, que o judiciário é lento pra caramba, que falha num monte de coisa, é porque o cara tá realmente imbuído desse elogio todo que fizeram, né? Não, Xandão, você é o máximo, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Ele tá imbuído no espírito político do judiciário, o que é muito triste, né? O que ele disse, e isso é um problema, dizer que é tão forte, ela lembra que forte, ou mais forte das galáxias, lembra um pouco a questão do próprio Trump, do Putin, do Orbán, do Erdogan, outros salvadores da pátria dados a ostentações de virilidade, né? Dizer que o judiciário é forte não seria um adjetivo adequado, né? Primeiro, porque de fato não é, né? E segundo, porque o judiciário não deve ser forte, o judiciário deve ser justo, o judiciário deve ser eficiente, o judiciário deve ser parcimonioso, deve ser atentado à Constituição. Forte é um termo que denota o caráter político da coisa, né?
Então, é o que está acontecendo. Mas por que está acontecendo isso? Como eu falo para vocês, não é só a esquerda brasileira lustrando as bolas do Alexandre de Moraes. O pessoal aqui também, ó, a Lilia Moritz Schwartz, que certamente é historiador esquerdista, está lustrando a bola do cara. Não, que fantástico como ele resolveu o golpe de 8 de janeiro, que a coisa... Caramba, que golpe de 8 de janeiro, né? E, de novo, isso é uma coisa meio triste, porque no final das contas mostra que esse pessoal está num beco sem saída. Ah, eles podem manter o poder de forma institucional por mais algum tempo? Podem, mas eles não conseguem conquistar corações e mentes das pessoas. É inevitável que a esquerda vai escorrer para o bueiro da história muito em breve, aqui no Brasil e no mundo todo, na verdade, né? Aqui, ó, além disso, o Moraes defende salário mais alto para os juízes. Nós, juízes, somos muito importantes, porque temos que fazer isso, temos que ter salários bons e não sei o que lá. E é lógico, isso dentro do judiciário pega muito bem, todo mundo acha que ganha menos do que merecia, inclusive juízes que ganham bem pra caralho no final das contas. E isso num país como o Brasil, em que o judiciário já gasta pra caramba, num país em que tem inúmeras injustiças, inúmeras pessoas com necessidade, o Alexandre de Moraes falar um negócio desse, que mais salário para juízes é realmente um absurdo. Mas mostra muito bem o que ele está fazendo. Ele está fazendo política. Ele não está fazendo justiça, né? Isso é muito triste. O Brasil vai levar muito tempo para recuperar a credibilidade do judiciário. A Financial Times, eu só posso lamentar essa escolha deles. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.